Sejam bem-vindos a mais um Pode Despertar. Esse programa ele tem com o intuito trazer uma mensagem para você que às vezes está passando por um momento difícil na sua vida e não sabe como ressignificar. Hoje eu trouxe duas maravilhosas, que é a Raquel e a Renata, para falar um momento da história dela que elas passaram e que ressignificaram esse momento, trazendo uma mensagem para você que às vezes está passando por isso, que às vezes precisa ouvir uma palavra, saber como mudar essa forma de pensamento, a forma como que você está se sentindo. Então, iniciando esse programa, eu vou pedir para a Raquel se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Oi, Gleice, Olá. obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa e realmente, né, despertar. Acho que despertar é justamente meu propósito de vida, me identifico muito. Eu me chamo Raquel Assetti, eu trabalho no mercado editorial há mais de 20 anos, aí editando livros, e esse despertar na minha vida surgiu através da maior dor que eu vivi, que foram vários processos de luto, né? Eu digo que não foi só o luto pela morte, mas o luto pelo término de um relacionamento, o luto por uma mudança de cidade, estado, e o quanto a gente ainda é, a gente tem uma visão invisível ainda, a gente não quer enxergar para o processo de luto como uma forma de transformação. E foi para mim, né? Então eu perdi a minha mãe na pandemia do Covid-19, minha mãe tinha 57 anos, eu perdi a minha avó materna com menos de 15 dias de diferença entre uma perda e outra. E depois eu vivi o término de um relacionamento, eu fiz uma mudança, né, de cidade, estado, voltei para São Paulo, eu morava no Rio Grande do Sul, para ressignificar a minha vida. Então, é muito proposital estar aqui com esse tema do despertar, porque o ressignificar, que é o meu projeto, e eu vou falar um pouquinho, eu sou autora do livro Ressignificando Perdas, e hoje sou mentora de mulheres em processo de luto. A gente tem uma comunidade com muitas mulheres ali, onde a gente se ajuda mutuamente a ressignificar as nossas dores todos os dias. E acho que esse é o nosso lema, né? Ressignificar. Significar. E o despertar tem tudo a Tá ver. tudo ali. Obrigada, Gleice. Obrigada, Raquel. E você, Renata, pode se apresentar. Bom, gratidão, né, Gleice, por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? E nesse programa de despertar, porque realmente eu acho que na vida a gente vive despertando, né? Eu acredito muito no desenvolvimento contínuo e acho que com esse processo do luto a gente ressignifica muitas coisas na vida, né? Como se a gente tivesse que encontrar até um novo sentido para a vida. Eu sou Renata Reis, eu sou psicóloga há 25 anos, trabalho com mulheres, mas não especificamente com esse tema do luto, mas no sentido de trazer esse retorno da voz da mulher, trazer essa autoria, né, a ser autora de si e ter a autonomia emocional feminina, que eu acho que é um pouco diferente do que a autonomia geral, né, de ter. E durante o nosso encontro aqui, eu vou poder falar um pouquinho também sobre isso. Que legal, muito obrigada, viu, por aceitar o convite, gravar aqui conosco. E Raquel, você disse que você teve um processo de despertar, né? Também foi através do luto. Como que foi esse momento para você? A gente nunca imagina que através da nossa maior dor vai nascer algo, né? A gente. E as mudanças mais significativas na vida acontecem a partir disso, né? As pessoas falam que é no amor ou na dor. Dificilmente eu conheço alguém que mudou, teve um despertar no amor. A gente tem a dor aí como um grande alicerce. A gente precisa muitas vezes chegar no fundo do poço e foi onde eu cheguei, né? Imagina, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, assim, minha mãe, como eu sou mãe solteira, a minha mãe meio que cumpria esse papel de me ajudar na criação dos meus filhos, então ela sempre foi o meu alicerce emocional, estrutural, e quando eu perdi ela, assim, eu me vi sem chão, eu me vi desesperada e com todas as dificuldades e desafios que a gente vive quando a gente perde o nosso mundo seguro, né? Para quem eu comecei a estudar psicologia do luto, porque as pessoas começaram, né? A gente sabe que quando a gente vive esse impacto, as pessoas dão meus pêsames, mas é uma semana e a vida para todo mundo continua, mas a sua fica ali, paralisada no processo da perda, e eu precisava me reconstruir pelos meus filhos, para honrar a vida da minha mãe, que sempre quis me ver feliz. Eu me sentia naquela posição de não conseguir mudar e precisava, sabia que precisava de algum movimento. Então, esse despertar surgiu no fundo do poço.
né, que é um lugar que a gente não gosta de visitar, mas que muitas vezes ele pode ser um grande canal de transformação, né? Porque ali eu uso muito a metáfora da borboleta, né, Gleice? Ao fundo do poço eu uso muito como um casulo, né? Aquele momento onde a gente, de introspecção, porque quando a gente vive um processo de luto, a gente precisa se readequar novamente. Existe uma perda de identidade muito grande, porque a nossa identidade ela é formada a partir da construção dos nossos vínculos. E quando a gente perde o maior vínculo, o vínculo mais significativo, a nossa identidade ela desmorona. Então você precisa se reconstruir, reconstruir a identidade. E é um baita desafio. Então, esse momento de casulo, de fundo do poço, foi essencial para esse despertar para mim. E é exatamente, né? A gente pensa assim, nossa, mas por que que eu tenho que passar por tal situação? Aí até você entender o porquê que você tem que passar por tal situação, que é o processo, né? Então, às vezes as pessoas pensam, ah, eu queria despertar, eu queria. Mas quando chega ali no momento, às vezes até mesmo quando você desperta, aí é outra coisa. Porque aí você se abre para falar assim, "E agora, tá, despertei, passei por o processo, e agora o que que eu faço da minha vida? O que que eu vou fazer? E você, Renata, como que foi esse processo também para você? Tem 2 anos e 1 mês que minha mãe faleceu, então assim, eu digo que eu não, porque às vezes a gente ouve as pessoas falar, nossa, minha maior dor, né? E trabalhando na área de psicologia, você Uhum. ouve muito isso. E eu falava, gente, eu não tenho maior dor. Não tenho. E trabalhando até, as pessoas falam, nossa, você precisa encontrar a sua maior dor para você trabalhar com isso, se identificar. Eu falei, eu não tenho essa maior dor. E foi exatamente nesse momento que eu me dei conta de que esse foi o momento de maior dor da minha vida. A gente passa por várias perdas na vida. Eu tive um aborto no minha primeira gestação, mas não foi tão doloroso como esse. Perdi a minha avó materna, meu avô paterno e materno. Foram momentos de dores, de perdas muito significativas, porque eu sempre tive um vínculo muito forte com eles, mas com a minha mãe foi algo assim, não tem Surreal. explicação, né? Dentro do processo, eu já tinha atendido várias pessoas, mulheres que passaram por essa perda, e eu falei, gente, aí que eu me dei conta de como aquilo leva a gente realmente para um lugar, como a Raquel falou, o fundo do poço. É uma dor que, às vezes, até nos meus processos, eu falava, pelo amor de Deus, né? Tira essa dor de mim. É como se estivesse num sonho e falava, quero, deixa eu acordar, né? Deixa eu acordar. E aquilo não acaba, parece que é uma dor que não acaba. E nesse processo eu até pensei em um dia, um determinado dia, em realmente até tirar minha própria vida. De tão profundo que era essa dor. Mas eu me atentei e me ative ali com Deus. Porque eu acho que nessa hora é só Ele, né? Eu acho que é só Ele. Eu tava até preocupada. Eu falei para minhas filhas, será que eu vou chorar? Porque, como eu tava falando com a Raquel, né? Faz 2 anos, mas parece que foi ontem. São situações que a gente vive que parece que por mais que você vai despertando, vai ressignificando, é É algo algo que que fica. muito intenso, né? Não sei se existe um término para isso, né? Dizem que a dor vai diminuindo, né? A Raquel tem um tempo maior, mas ela também falou que parece que É, foi ontem. eu lembro que a Raquel até falava que ela falou assim: você aprende a conviver com a dor, É isso né? mesmo. Não é uma coisa que ai, porque tem gente que fala assim, nossa, mas já faz tanto tempo, você ainda não esqueceu. Não é algo assim, né? A gente vive em uma sociedade, na verdade, que não quer olhar para o luto, né, Gleice? A gente abre aí as nossas redes sociais e cada vez mais o enlutado se sente desajustado, ou seja, a nossa dor incomoda.
E isso dificulta ainda mais o processo, né? A Renata, o luto dela tem 2 anos, o meu tem 6, a gente estava até conversando, e eu falei, meu luto tem 6 anos, e eu continuo sentindo a dor. O que acontece é que a gente cresce ao redor dessa dor, né? A vida vai acontecendo e vai crescendo. No início do nosso processo do luto, a gente está em carne viva, e essa carne viva não tem prazo, cada um vai ter uma cicatrização diferente. Né? Então, sabe quando forma aquela casquinha? Eu gosto muito de metáforas para contextualizar nosso processo, né? O luto é algo assim que quando entra na nossa vida, não adianta a gente dizer eu sou uma ex-enlutada. O luto é para sempre. Nunca vai passar dor. Por quê? Porque eu nunca vou esquecer a minha mãe, a Renata nunca vai esquecer a mãe dela, quem está nos assistindo nunca vai esquecer a pessoa que ama. Então, não existe o esquecer. E a dor é proporcional ao nosso amor. Então, por isso que a gente sente, e não é a questão do amor, é principalmente o vínculo, é quantos papéis essa pessoa exercia na sua vida. E geralmente a mãe, ela cumpre vários papéis, ela não é só nossa mãe, né? Não. Ela é nossa melhor amiga, ela é nossa confidente, ela é aquela pessoa sincerona. Minha mãe era aquela que jamais me deixaria sair desarrumada, eu era desengonçada, e eu mandava foto para minha mãe, assim. E aí, a primeira vez que eu tive que fazer uma live, porque eu sempre trabalhei muito com internet, com lives, a minha mãe era a primeira que subia ali, o nome, né? Quando sobe na live. Me deu um gelo, assim, eu falei, e agora? Quem que vai? Quem? Cadê as mensagens? Cadê? É sobre isso, entendem? A profundidade da dor, né? A profundidade, a gente se emociona porque não existe um prazo de validade para um processo tão doloroso e significativo como o luto. Ô, Rê, e me fala uma coisa, é um processo que é o que a Raquel falou, você aprende meio que a conviver com isso, mas como que você foi superando isso de uma forma assim para deixar teu dia mais leve, de uma maneira? Eu acho que o primeiro ponto é Deus mesmo. Eu me conectei muito. E nesse momento de casulo, né, de me recolher, de ficar naquela tristeza, eu sempre digo que a tristeza é uma emoção que a gente não gosta de sentir. Alguém gosta? Ninguém gosta, né? Mas ela existe. E ela tem uma função. Porque é exatamente nesse momento mais triste que a gente passa que a gente vai encontrar coisas talvez que a gente não encontraria se tivesse, né, no amor, tudo bem, tudo tranquilo. Então é um tempo que você tem para voltar para si. E eu aproveitei desse tempo, conversando comigo mesma, escrevendo, meditando, fazendo atividade física, cuidando da minha alimentação. Então foi um momento de autocuidado. E foi assim que eu consegui, apesar de hoje, 2 anos depois, me emocionar, mas que eu consegui lidar melhor com essa perda, né? Ressignificar Ressignificar. dessa forma. E você, Raquel? Eu nunca uso a palavra superação, né? Porque quando a gente usa superar, o que é superar? É vencer algo, né? A psicóloga Maria Helena Franco fala uma frase que eu gosto muito: o luto não é um obstáculo a ser superado. Ou seja, a gente não vai ultrapassar, a gente não vai vencê-lo, a gente não quer brigar com ele não é nosso inimigo. Ele é uma reação natural a uma perda significativa. Então, quando eu também desmistifiquei, tirei isso do meu coração, eu preciso superar isso pela minha mãe, me trouxe mais leveza. Eu sou uma pessoa que, embora emocional, eu também sou muito racional. Então, como eu estava vivendo um processo, imagina, eu trabalho com edição de livros, eu não conseguia revisar um texto. Eu achei que eu estava enlouquecendo. Então, isso estava me incomodando, né? Eu vou perder a razão por estar sentindo o que eu estou sentindo. E a minha saída foi conhecimento. Conhecer sobre o que eu estava sentindo. Então, eu comecei a ler mais de 30 livros sobre luto. Eu comecei a falar, nossa, isso aqui faz sentido. Isso aqui que eu tô sentindo. Poxa, eu não tô maluca. A psicóloga tá me dizendo isso. Então, foi uma imersão, né, em mim mesma. E como a Renata falou sabiamente, quando a gente mergulha na nossa... A gente é luz e sombra, né? Quando a gente mergulha na nossa sombra, a gente descobre também as nossas vulnerabilidades, o que faz sentido para mim, o que me machuca mais. Então, por exemplo...
O primeiro ano do luto é sempre mais desafiador. A gente não sabe lidar. O luto é algo estranho, né? Eu gosto de falar, eu moro num apartamento aqui em São Paulo, pequenininho, tem 60 metros, 3 quartos, é minúsculo. E eu fiz uma mudança de móveis na minha casa e coloquei uma mesa dessa no meio da minha sala para trabalhar, porque a internet não chegava no meu quarto. E toda vez que eu passava por essa mesa, eu bato na quina e dói. E dói, porque geograficamente eu não estava acostumada com a mesa ali. E aí, com o tempo, o nosso cérebro, ele é fascinante, né? Quando a gente estuda a mente humana, ele percebe geograficamente que existe um objeto ali e eu preciso desviar. A mesa continua ali, eu nunca mais bati. O luto é mais ou menos isso. Ele é um estranho que você vai bater ali inúmeras vezes e quando bater, vai doer com a mesma intensidade. Mas com o tempo, o nosso cérebro vai memorizando e vai percebendo gatilhos que podem atenuar aquela dor ou que pode ser um pouco mais leve. Então, acho que Para esse foi o meu identificar. caminho. E nesse processo, né, falar sobre o luto, igual a Raquel comentou, você evitava tocar nesse assunto, tentava de uma maneira, não, falar abertamente e pronto, porque é o que a Raquel falou, né? As pessoas não estão acostumadas a falar sobre isso. É até delicado, às vezes, por exemplo, eu tô com uma pessoa, ela passou por esse momento, né? A gente não sabe nem como se portar, sabe? Fica pisando em ovos, porque você não sabe como lidar, né? Eu acho que eu nunca quis Hum, fugir, né? Não encontrar a mesa, né? Como é que é esse luto? Não, pelo contrário, eu vivi realmente o hum, luto, li também muitas coisas, né? Como psicóloga, nunca tinha focado muito nesse assunto, mas para mim, para o meu autodesenvolvimento, eu li bastante sobre isso e acho que vai dando um conforto hum. melhor ali para você lidar com essa situação. Mas o que eu senti, na verdade, e sinto até hoje, é que as pessoas ali ao redor, muitas vezes, pelo fato de cada um lidar com o luto de uma forma, e muitos não querem realmente olhar para aquilo, não é julgando, mas cada um escolhe ali, né, o que é melhor para si, o que dói menos, vamos dizer assim. Para mim foi olhar para Olha, isso, mas algumas pessoas preferem não olhar para isso. Engraçado que tem 10 dias que me veio a vontade de ir até o cemitério. E eu fiz essa experiência. Tem 2 domingos. E quando eu cheguei lá, eu me vi realmente com aquilo que aconteceu. Então, para mim, foi nesse momento, parece que até hum, antes, ela ia voltar. Ela ia ainda vir, retornar. retornar. É um sonho. É um sonho. E aí, naquele momento, eu consegui ressignificar melhor que realmente isso foi real. Isso aconteceu. Porque às vezes a gente parece que quer fugir, né? É uma forma de você fugir. Não, uma hora vai voltar. Eu não morava com ela, então tem coisas que você acha que pode lidar dessa forma. Mas eu demorei 2 anos e quase um mês para conseguir chegar até Chegar. esse lugar. Como que foi pra você? Assim, quando você percebeu, você falou assim, não, agora eu percebi que ela não vai voltar, né? Foi um sentimento mais doloroso ou foi um sentimento de libertação do processo de tipo, estou conseguindo me adequar nesse. Eu acho que de libertação. Na hora, você tem aquele impacto, né? Dói, né? Você bate de novo naquele assunto, naquela questão, mas eu acho que enfrentar é muito bom. Porque é o medo, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho medo de tal coisa. E aí a pessoa não vai naquela situação, né? Aí fica com receio e não Sim, enfrenta aquilo. E o luto eu vejo muito de enfrentar, não no sentido de ir contra, como a Raquel falou, mas de olhar para ele. É real. Por que que a sociedade não olha para isso? Então acho que a gente precisa olhar. Claro que existe recursos, existe profissionais, né? Como a Raquel falou, de apoio. Porque sozinho, né, Raquel? Acho que o pior é você estar sozinho. Quando você faz uma terapia, você participa de um processo com alguém que já viveu ou que estudou para isso, tem recursos, é muito mais leve. Porque a gente precisa estar no processo, mas sentindo bem-estar.
que não é sempre que a gente sente, né? Então vem momentos mais de tristeza, mas a gente pode sim. É possível. É, porque tem muitas pessoas que eu acho que passam por esse processo e falam, estou sozinha, como sair disso, né? Igual eu fiz um podcast que a convidada, ela falou assim, olha, eu entrei num momento de depressão, então eu saía para conversar com as pessoas. Mas eu falava assim, mas e para quem não tem nem a vontade de sair para conversar? Porque é um momento que a pessoa não quer nem conversar com ninguém. Sim, o luto paralisa. Ele tem um período de. Você precisa respeitar muitos processos, né? A gente não usa mais o termo fases, que é uma teoria que foi totalmente mal interpretada, né? A teoria das fases do luto, de que existe um processo linear, né? Que você passa pela negação até chegar à tão sonhada aceitação. Não, isso já foi derrubado. Foi uma teoria que a doutora Elizabeth Kubler-Ross desenvolveu baseada em pacientes em cuidados paliativos, onde você vai lidar com a sua própria finitude. Então, ela observou o comportamento desses pacientes e ela foi entendendo que existia um processo ali. Isso não envolve relações, isso não envolve luto, de pessoas para pessoas. Então, hoje a gente tem a questão do processo dual do luto, que é um movimento de altos e baixos, de oscilação. A Renata colocou muito essa questão do enfrentamento, né? Então as pessoas têm, e você comentou muito, Gleice, sobre o olhar, né? As pessoas têm medo de olhar e achar que Sim, isso vai machucar ainda sim. mais. E o quanto é importante, porque falar sobre quem amamos não machuca. O que machuca é o silêncio. Isso é importante a gente ter em mente. Então, assim, se você quer ajudar uma pessoa em processo de luto, deixa ela falar sobre quem ela ama. Ela precisa expressar o que ela sente, ela precisa ter um espaço. E o que prejudica o enlutado é justamente não ter esse espaço na sociedade. Porque quando a gente começa a falar, mas Renata, já faz 2 anos, você tá aqui falando, Raquel, Acho 6 que não é bom nem anos, você lembrar isso, né? Não é? As pessoas, não, você esquece não vai deixar o isso. espírito da sua mãe descansar? Né? A gente escuta coisas absurdas nesse nível que prejudica ainda mais o nosso sentir. E todas as emoções são importantes e necessárias nesse processo. Então, não é sobre esquecer, não é sobre superar. A ressignificação que eu uso, se vocês olharem, o termo que eu uso é no gerúndio, ressignificando. Eu não acho que isso exista uma linha de chegada, que eu vou chegar a um ponto e vou falar assim: Oi, Gleice, cheguei aqui, eu já ressignifiquei o luto da minha mãe. Não, Tô bem já. tô bem, É. superei, ressignifiquei. Então, assim, não é sobre isso. É sobre um processo contínuo de olhar, de se acolher, de ter compaixão com o teu processo, porque é difícil mesmo. Mas se você puder olhar para os teus pontos mais desafiadores e trazer isso como uma força, que é isso que a gente está aqui hoje, porque você não precisa passar por isso sozinha, né? Existem canais, existe terapia, existem grupos, existe a minha comunidade hoje, que é a maior comunidade de enlutadas mulheres, onde a gente troca. Então, busque ajuda. Não fique nesse processo, nesse fundo do poço, sem buscar ajuda. Ninguém vai salvar a gente desse processo, né? A Se a gente gente precisa se movimentar. E não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Mas você precisa dar pequenos passos, né? Um para passo esse de cada processo. vez. Exato. A Renata comentou que ela se apegou muito a Deus. E Renata, você fez outras coisas também? Por exemplo, eu me apeguei a Deus, mas hoje eu vou fazer algo diferente também, de, sei lá, fazer uma atividade física ou ir a lugares, conhecer pessoas diferentes. Você fez outras atividades diferentes para tentar sair desse processo, assim? Depois Hum, de um ano e demorou um pouco de buscar, assim, vamos dizer, ajuda hum. mais médica, né? Eu não fui, a princípio, buscar essa ajuda. Mas depois de um ano e 3 meses, mais ou menos, eu dei um insight que eu gosto muito da homeopatia, né? Eu Hum. falei, nossa, por que que eu não fui buscar? E tudo na vida também tem o seu tempo, como a Raquel comentou. Às vezes a gente pensa, é agora que eu tenho que fazer isso, mas às vezes não é. Não é? E aí eu comecei a fazer um processo, né, de acompanhamento com homeopatia, então para mim foi muito bom, foi muito positivo. E fora isso, tem a questão de voltar, né, fazer atividade física, academia, praticar yoga, que eu gosto. Então, fazer coisas assim que eu gosto. Cuidar da minha alimentação, da minha saúde, que aí você vê os exames também, né?
o cortisol que fica daquele Falta de jeito, vitamina. vitaminas que caem. Então, assim, é um processo que não é só emocional, ele atinge o físico, É né? físico, espiritual, mental, Tudo. 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 E eu acho que foi um pouco de cada coisa, né? Eu acho que olhar para mim, vamos dizer, né? Tudo isso que eu mencionei, acho que é o autocuidado, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E você, Raquel? Eu, diferente da Renata, eu briguei com Deus, assim, fiquei um Sim. Não aceito, não. Peraí, vamos Sim, discutir aqui. exatamente. Eu briguei com Deus e fiquei assim numa revolta com a espiritualidade por pelo menos um ano. Não queria falar de Deus, assim. Por que Deus comigo? Né, hoje eu já tenho uma visão diferente, mas hoje eu falo, por que não comigo? Né? Por que com a Renata? Por que com tantas pessoas? E por que que o luto não ia acontecer na minha vida? Né? Se é uma realidade, se existe, a gente sabe. A verdade, Gleice, é que que bom que a gente ama viver, né? A gente não quer enfrentar a finitude. A gente não quer perder quem a gente ama. Isso incomoda. Então, quando eu vivi um processo de luto da minha mãe, imagina, 57 anos, de uma forma repentina. Então, assim, o luto também tem questões que envolvem e prejudicam ainda mais um processo de luto, né? Então, por exemplo, um luto que existe uma doença, que existe um acompanhamento, você tem um tempo de elaboração, você vive um luto pré-antecipatório. Então, existe ali já um processo de luto em andamento. O luto repentino, uma pessoa jovem que morre de um acidente, que você não tem nenhum preparo, ele tem um tempo de elaboração diferente, né? Porque você tem um impacto ali muito brutal. Então, entre a contaminação da minha mãe e a partida dela em UTI com 57 anos, foram 15 dias. A minha mãe era uma mulher saudável, que Bem, praticava atividade física. Então, isso me gerou uma revolta muito grande. Mas, poxa, por quê? Né? Porque ela se cuidava, as circunstâncias que ela foi contaminada me geraram revolta. Então, eu fiquei muito mal num período de ruminação, né? Para quem não sabe esse termo, ruminação é que eu poderia ter feito de diferente? E se? Né? Porque a minha mãe ela passou um ano comigo lá no Sul. Eu trouxe ela para São Paulo porque a minha avó, eu trouxe as duas para São Paulo porque minha avó queria ficar na casa dela, tudo, e aí foi o processo de contaminação muito rápido. Então eu ficava, e se eu não tivesse trazido ela para São Paulo? Aquelas perguntas que não tem que não resposta. tem resposta. Você E fala, isso será que eu poderia ter prejudica, evitado? evitado, né? E isso prejudica ainda mais a pessoa que está vivendo o processo. Então, eu vivi tudo isso, tá? Então, assim, o meu caminho foi um pouco diferente. Então, eu comecei primeiro a estudar o processo científico do luto, neurociência do luto, como que o nosso cérebro funciona no luto, para entender que o que eu estava sentindo era normal, não era uma patologia, eu não estava ficando maluca. Isso foi um ponto. E eu comecei a fazer as pazes com Deus quando eu fui visitar o túmulo da minha mãe e apareceu, na verdade, quando a minha mãe foi enterrada, porque a minha mãe foi enterrada, depois eu fiz a exumação e ela foi cremada. Quem morre por Covid aqui em São Paulo, em cemitério público, depois de um período você precisa fazer exumação, né? Porque tem que liberar ali, né? Não tem espaço para todo mundo. Então teve essa questão comigo. Mas a primeira vez que eu enterrei minha mãe e depois de um ano eu fui visitar o túmulo dela, eu percebi que ela estava enterrada embaixo de um pé de jaca, que era a fruta preferida da minha mãe. Nossa, Aquilo me arrepiou de um jeito que eu vi a minha mãe sorrindo e falando, eu amo jaca. E ela estava enterrada embaixo de um pé de embaixo de jaca. jaca. E eu comecei a chorar ali com a fotinha, a gente tinha comprado a lápide e tudo, né? Aquela foto que a gente fala, nossa, um dia, qual será a minha foto ali? E uma borboleta pousou bem na Bem, fotinho dela e ficou ali. E aí, naquele momento, eu chorei, chorei, chorei e falei, nossa. Ali eu fiz as pazes com a espiritualidade, com o Criador, com o que quer que a gente chama de Deus, enfim. Para mim, ali eu falei, nossa, existe algo além do que os meus olhos podem ver e que me trouxe um conforto. E aí eu comecei a estudar várias formas de me conectar, né, através da meditação. Eu também gosto muito de yoga. Então foi um caminho, não fácil, mas possível. mas teve esse processo, né? Sim. E a Raquel comentou referente à culpa, né? Você se sentiu culpada em algo ou não? Falou assim, esse foi um processo que teve, porque tem muita gente que passa por esse processo de luto e sente essa culpa. A Raquel falando, eu fiquei pensando, né? Como que foi para mim a culpa?
que eu acho que sempre vai acontecer. Mas eu acho que eu Hum. sempre. Eu lidei de uma forma diferente, eu acho que por conta das circunstâncias, né? Como aconteceu com a Raquel e como foi comigo, no caso, com a minha mãe. Que a minha mãe, assim, já, tipo, mais de 15 anos, ela tinha mieloma múltiplo, que era câncer. Então, ela fez Ah, dois então já. transplantes, mas ela superou os dois transplantes. Ela estava, assim, já, tipo, de alta do transplante, do segundo, que foi melhor que o primeiro. Teve algumas questões ali de saúde por conta, né, das químios, de todo o processo, né? Mas, assim, aparentemente ela estava super bem. E aí, de repente, ela pega uma pneumonia. Então, se eu parar para analisar, eu vejo ali que teve questões médicas, né, de que a pessoa não deveria ter mandado ela para casa, o médico deveria ter deixado já internado na primeira semana, primeira vez que ela foi no pronto-socorro, mas aí levou para casa, e aí teve todo esse processo. Só que e aí eu me sentia culpada. Por que que eu não briguei no hospital, né? Por que que eu Por não que que eu fiz não fiz isso? Por que que eu não mais? fiz aquilo? Quando entubaram ela, e aí fui eu que falei pro médico, conversando com meu pai, mas eu falei, vamos tentar, porque ele falou, se não for assim, a gente não vai ver se esse pulmão volta a funcionar. Aí depois eu deveria ter feito, né? Deveria ter dado isso, porque aí eu não vi mais ela, assim, só visitava, mas ela já estava entubada, né? Em coma induzido. Então foram ali quase 2 semanas nessa dor, nesse sofrimento. Só que quando, muitas vezes durante esse processo todo, esses 2 anos, vinha essa questão da culpa. E aí eu olhava para isso e falava a conversa com algo maior, com E é Deus. no próprio inconsciente, às vezes você nem É! percebe. Você nem percebe. E aí eu já trazia para isso. Não, tudo na vida tem um processo. Tem um propósito, na verdade. Tudo na vida tem um propósito. Então, eu acho que eu nunca fui contra esse propósito. Eu acredito nesse propósito maior, que eu não sei, né? A O que fé. tá fora do meu controle, mas eu vou muito para esse caminho. Então, eu acho que a culpa, ela foi. Vinha e eu já cortava. Vinha e eu cortava. E aí eu consegui, eu acho que lidar de uma forma mais harmoniosa, né? Com esse Saber equilibrar sentimento, nesse saber processo. equilibrar, né, esse processo. E a fé é extremamente necessária, né? Igual a Raquel falou assim, eu só fui quando depois de eu parar de brigar, porque você meio que perde a fé, né? Perde. Exatamente. O luto ele é um fenômeno que ele atinge várias áreas da vida, espiritual, biológica, social. As relações são afetadas após o luto, né? Pessoas que se afastam, pessoas que se aproximam. Então, assim, é um dominó, um efeito dominó, né? Cai ali, e vai batendo em todas as Em áreas. todas. E a espiritual, independentemente do que você acredita, também é uma fonte importante para você se reerguer após um processo difícil de luto. A Renata e eu, a gente vive o luto, né, pela perda da mãe. Eu comecei a estudar e eu vi que tem alguns tipos de luto que são mais difíceis de ressignificar, né? Então, o luto pela perda dos pais, em geral. Por quê? Porque é o cuidador, né? Existe uma teoria na psicologia que é a teoria do apego. A teoria do apego, do John Bowlby, ela estudou o quanto a figura de cuidador, que geralmente é exercida pelo pai, mais pela mãe, né, na sociedade em geral, é importante para o nosso desenvolvimento de segurança no mundo. Então, assim, se eu hoje tenho muita dificuldade de ressignificar a dor da perda da minha mãe, a questão do vínculo que eu tinha com ela e a importância de segurança que ela tinha para mim era muito importante. Ou seja, o mundo era seguro porque eu tinha minha mãe. Podia tudo dar errado na vida, eu Mas ela, falava ela assim: tava lá. eu tenho o colo da minha mãe. Então, os pais é um tipo de luto muito difícil, um filho, né, que é um luto que a gente sabe que é o mais desafiador de ser processado, e a viuvez, que também é um tipo de luto que é considerado extremamente difícil. Claro, existem vários lutos, mas esses lutos em si são lutos onde a pessoa envolvida geralmente era referência de segurança para a gente no mundo. Né, que é o caso da mãe. Então, quando a gente compreende tudo isso, não que vai amenizar, não vai amenizar essa dor, mas justifica muito do nosso Da sentir, né? dor. Que as pessoas às vezes falam que está em excesso, né? Porque existem muitos, eu falo, fiscais do luto, né? Então, assim, é engraçado falar,
porque quando eu postava nas minhas redes sociais, Renata, sobre luto, as pessoas vinham fiscalizar, assim, nossa, mas já passou 2 anos, Raquel, deixa sua mãe. E aí eu criei o Ressignificando Perdas de forma anônima no Instagram, porque eu falei assim, não, preciso falar o que eu tô sentindo, né? Uma outra questão que me salvou no processo, e eu preciso falar com quem tá ouvindo, é escrever. Escrever é extremamente terapêutico, porque você traz concretude, você sai um pouco de você ali quando você transporta suas emoções para o papel, né? Você começa a ler ali, às vezes você fala, ai, mas eu não sei escrever bonito. Não é sobre isso. Não é sobre escrever bonito, é sobre Sobre colocar escrever, pra é fora, sobre né? colocar para fora como uma válvula de escape. Tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, né? Que para enxergar a ilha é preciso sair da ilha. Você precisa sair um pouco de você para se enxergar um pouco melhor. E a escrita cumpre muito esse papel, Gleice. Então, assim, o escrever, para mim, eu vou dizer que foi 70% do meu processo, porque no início eu não tinha condições financeiras de pagar uma terapia. A gente sabe que hoje uma consulta com um bom profissional de psicologia tem um valor significativo. Não é todo mundo que consegue pagar. Então, eu comecei a estudar muito a escrita de forma terapêutica. Terapêutica. E foi também um grande refúgio aí no meu processo de ressignificação. E por falar em escrever, as duas, né? Tem os livros aqui, vou deixar aqui também na descrição. Você também, né, Renata? Você escreveu um livro, foi depois desse processo? Como que surgiu a ideia do livro? Concretizou depois desse processo, né? Ou durante esse processo, eu digo. Porque eu já tinha ali uma caminhada de trabalhar com mulheres, eu comecei atendendo crianças, logo que eu me formei. E aí eu fui percebendo da importância de trazer a família para os processos e, caminhando mais um pouquinho, de trazer os pais, né, ali, o casal. E, por fim, eu cheguei na mulher. O quanto é importante ter esse espaço para a mulher, porque às vezes a gente não tem esse espaço de falar, né? É. Onde eu falo o que eu sinto sobre as minhas necessidades. E aí surgiu a escrita do livro, O Retorno da Sua Voz, que é exatamente para ela conseguir trazer para fora isso, né? Para o mundo externo. E a escrita, ela vem muito como terapêutica nesse processo onde a gente vai reconstruir até a nossa identidade, né? Ressignificando tudo isso que vai acontecendo. E aí surgiu também, né? Finalizei esse livro e o meu trabalho teve como se fosse um funilar, né? Para chegar nesse ponto, nesse tema. E aí eu falei, nossa, e para você ver como as É. coisas acontecem num processo, foram tipo Tudo mais tem de um 20 momento certo. anos. É, não foi assim de ontem, né, para Tiver ideia, vou hoje. fazer. Não, foi uma construção. E terminou, entre aspas, né, se concretizou ali durante esse processo que foi de mais dor, né? Mas por isso que eu acho que tudo na vida tem um propósito maior. E quando a Raquel falou da questão do pé de jaca, né? Eu tive alguns momentos e um deles foi que eu tava ali num dia, não sei onde eu estava indo, mas dirigindo, e aí eu chorando, pensando, foi logo no comecinho. E aí, sabe aquelas dentes de leão, aquelas plantas que cheio de redondinha, cheio Sim, que a de gente assopra. assopra, sai aquelas. Gente, aquilo apareceu Seu. no vidro do carro. E eu tava assim, em velocidade, não tava parada assim, né? Eu falei, gente, olha isso. E ela foi comigo até eu chegar no lugar que eu estava indo. Ela não saiu do vidro do Gente, que carro. impressionante. E aí, quando eu vi aquilo, e aí, mais emoção, né? Porque pra mim, aquilo era o que estava representando a minha mãe ali. Terminou, eu tirei, saí, né? Quando eu cheguei no lugar, tirei. E aí eu pedi para minha prima fazer em resina, ela colocou aquilo num pingente. Então, assim, tá ali, guardado. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa também estar aberta para olhar. Isso vai ajudando também a gente a ressignificar todo esse processo. E parece que trazer a pessoa, de alguma forma, ali mais para perto, porque esse corte físico, porque é um corte físico, né, que acontece, que o amor continua, né, o que você sente pela pessoa continua, mas tem um corte físico.
E coisas assim que vão acontecendo vai te trazendo um pouco mais de conforto para sentir de novo ali, de alguma forma, aquele vínculo. E uma outra coisa também, lendo, eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas trazia da gente olhar para alguma coisa que representasse a Representasse a pessoa. pessoa. E aí, determinado dia, logo, isso foi bem no comecinho, uma borboletinha, uma abelhinha. Então, depois disso, várias vezes, em momentos que eu tô às vezes até mais triste, vem uma abelha. E teve um dia, para eu perceber que era esse o significado, eu saí de casa para ir, tipo, na loja de produtos naturais, aí eu fui, chegou lá, uma abelha ali. Até a moça falou, Aí você nossa, fala, não Renata, é essa possível. abelhinha aí, hein? Depois eu fui em outro lugar, fui na costureira. E a abelha não foi no carro comigo, gente. Mas chegou na costureira, a abelha lá. A costureira, nossa, mas essa abelha. Sabe quando parece que você é doce? E a abelha ali. Aí que eu falei, gente, é isso? E aí, É a um partir sinal. disso, E desse dia em diante, sempre em momentos que eu tô mais assim, triste, aí vem a abelhinha. É muito engraçado. E a gente vai dando um sentido, eu acho, um significado diferente para as coisas. É. Vai aprender, como que diz a Raquel, né? Aprendendo a lidar, conviver. Aprendendo, Sempre, aprendendo. né? Porque não. Exatamente. Eu acredito muito que é um processo. Então, tudo que a Renata falou faz muito sentido. A gente tem que estar sempre encontrando conexão e vínculo duradouro. Essa é uma das tarefas do luto, que é uma das teorias atuais do processo. Então, não é sobre a gente apagar essa pessoa, né? Então, as pessoas têm essa visão equivocada de, ai, não vamos nem falar, porque senão ela vai chorar. As pessoas se incomodam com o choro como se fosse algo ruim, né? Como é importante, às vezes, a gente ter um espaço para chorar. Existem vários benefícios do processo do chorar no luto ou na vida. Qualquer dificuldade é importante para a gente ter esse momento de descarregar as emoções. Então, é sobre isso, é sobre se permitir viver esse processo e ajudar as pessoas a sentir, né? Então, hoje a gente vive aí condicionado a momentos felizes, então tudo eu, por exemplo, nossa, Gleice, eu fiquei 2 semanas agora praticamente sem Instagram. E é difícil, né? Eu tô num momento bem conturbado, assim, com o Instagram, porque eu uso ele para divulgar meu trabalho, os meus textos, mas ao mesmo tempo, eu nunca vi uma era extremamente nociva. Onde os textos são cada vez mais genéricos, né? E inteligência artificial ali, apelos horríveis, assim. Eu vi É. recentemente o caso da moça lá que é, jogaram sem corda a moça, né? Sim. Menina, eu assisti uma vez o vídeo, o algoritmo começou a me entregar aquilo e eu comecei a ficar muito mal. Eu não quero mais assistir, colocava, não quero mais. Entrava no Instagram, as pessoas comentando sobre aquilo, com E lição de vivendo moral, nisso, né? e vivendo E nisso. aquela energia pesada, né? Exatamente. Então, assim, o enlutado tá condicionado a isso. Você tá ali, você abre as redes sociais às vezes, olha ali, a pessoa postando viagem, carro importado, você ali Isso é na fossa, você ali cada vez mais desajustado, cada vez mais paralisado e não procura ajuda e fica consumindo cada vez mais. Você tá e quer se acabando. igualar, né? Eu falo, quem que entra na internet pra postar que a conta tá atrasada? Não, Que tá, ninguém. você acha, falei pras meninas, eu vou postar meu prato de ovo, vou postar que eu tô num restaurante. E aí as pessoas vão entrando nisso Vão e vão entrando ficando nessa régua, doente. vão ficando doentes. A sociedade nunca esteve tão doente, né? Eu, por exemplo, tenho atendido muitos pacientes na clínica da faculdade. Eu estou nos semestres finais da psicologia e a grande maioria, ansiedade por conta de excesso de telas. Então, eu trago isso muito para o enlutado, para uma pessoa que está vivendo um luto recente, que está entrando ali. Eu tenho mulheres na comunidade que a gente faz muito exercícios, eu tiro muito elas da tela, a gente faz arte Tem, terapia, a gente, enfim, incentivo muito elas a terem esses momentos de sair um pouco da tela, embora a gente saiba o quanto a internet é importante, né? Se não fosse a sim, internet, a gente não ia se conhecer, a gente não sim, ia estar com aqui, certeza. mas que a Mas gente saber saiba diferenciar. usar com inteligência, Tudo né? tem um lado Tudo bom tem um e tem lado um bom. lado ruim. Tudo é uma faca de dois gumes, né? A gente tem que saber o que está consumindo, como está consumindo. Então, sobre o processo de ressignificar,
é isso, né? Eu gosto muito da palavra ressignificar, porque a Renata falou, é significar de novo. A gente tem que dar significado na nossa vida o Sempre. tempo todo. E a maioria das pessoas se afastam da palavra luto porque tem medo de viver um. Mas quantos e quantos lutos você já viveu na vida? Você que tá aí colocando tudo debaixo do tapete, né? Aquele relacionamento que não deu certo, você, já superei. Mas não, você fica ali stalkeando foto de vez em quando, você acha que superou? Não, você não superou. Você colocou embaixo do tapete porque você não quis encarar o teu processo de ressignificação. E ressignificar é aprendizado. É aprender com aquele processo. Eu sempre digo que nasce um sentimento de compaixão, de irmandade também, por quem vive esse processo. Eu não tinha a mesma empatia no processo de luto como eu tenho hoje. Eu Tem olho isso para mesmo. Renata, os nossos olhares se Se reconhecem, reconhece, sabem da dor. da compaixão de saber o que é viver aquilo. Quem nunca viveu um processo de luto não sabe o que é viver profundamente uma dor como essa, uma dor tão profunda. Então, hoje, eu me considero uma pessoa muito mais empática. E eu também vejo a vida de uma forma muito diferente, no sentido de plenitude mesmo, sabe? De aproveitar. Eu tô aqui, tô feliz que eu tô gravando, que a gente tá levando essa mensagem, que a gente vai ajudar alguém. É, Eu vou chegar na minha casa, eu vou almoçar, eu almoço com, sabe, com mais consciência do que eu tô leveza. vivendo. Do tipo, minha filha tá aqui, agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde. Eu não fazia isso antes de viver o luto. Eu não fazia isso, eu não tinha dimensão, porque tudo pra mim era previsível. Tá tudo bem, tá tudo seguro. Não tá Não nada tá nada bem. seguro. Eu não sei se amanhã eu tô aqui. E eu preciso É encarar isso. verdade. E quando a gente encara isso, Gleice, a gente vive muito melhor. Vive muito A melhor. gente olha com mais amor para as pessoas, a gente olha para nossa vida com mais amor, assim, não desejando do outro, mas falando, poxa, eu sempre sonhei em ter tudo que eu tenho, né? Mas Então, é verdade, você começa a dar valor. Eu, quando passei por um momento, não foi em relação a luto, mas eu passei por um momento de despertar, eu comecei a enxergar a vida de outra forma. Eu falava até pro meu marido, né? Meu marido, ele pegava e falava assim: eu falei, hoje é teu aniversário, a gente tem que comemorar. sim, Aí ele falava assim: mas comemorar? Hoje é uma quarta-feira, sim. pra que eu vou comemorar? E eu falava assim: agradece, você tá vivo, você tem sua família. Hoje é quarta-feira, a gente vai. E se amanhã você não estiver aqui? A gente não sabe, você não sabe se amanhã você tá aqui. Então a gente começa a dar valor Isso. para pequenas coisas. Você também começou a enxergar assim a vida mais diferente? Eu acho que é exatamente esse ponto. A gente olha para coisas, detalhes que talvez antes a gente só vivia no piloto automático, né? Como as pessoas estão muitas vezes hoje, vivendo no piloto automático. Um dia e depois outro, né? E não para olhar nos pequenos detalhes, né? As pessoas que estão ali às vezes, né, como um aniversário, vai comemorar, Sim, sim, dá né? valor. Eu acho que que precisa, né, encontrar um novo significado nesse sentido, né? E uma coisa que a Raquel trouxe, que eu queria trazer, é essa questão das pessoas que estão ali às vezes ao nosso redor, né, de não estar tão ou vivendo, porque às vezes são pessoas próximas que estão vivendo também o luto, né? Como você, perdeu a mesma pessoa ali, né? Mas cada um vive o luto de uma De forma uma maneira diferente. diferente. Então a gente também, às vezes, né, Raquel, precisa aprender a lidar com isso. Como a gente lida, né? Quando você tem pessoas envolvidas, próximas, mas que cada um tem o seu ritmo lá, o seu modo de viver o luto, né? Que não é uma coisa igual para todo mundo. Ficou claro aqui, né? Cada uma teve Teve uma forma uma de. forma de lidar. E é assim, né, E que não tem certo nem funciona. errado. Não. Mas o jeito que a Raquel lidou foi certo, o jeito que a... Não existe certo ou errado. Né? É uma impressão O digital. importante Cada é um tem o querer seu. mudar, né? É querer, que deve ser muito difícil. Eu acho que é a escolha, né? Não sei, a Raquel acho que pode até trazer um pouco mais sobre isso, né? Essa forma que é diferente, não tem certo e errado, né? Mas o quanto a pessoa tem a ver com a escolha dela, ou o quanto ela está ou não preparada para lidar com um momento de perda, talvez. Quantos recursos emocionais a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Toda experiência difícil vai nos fortalecendo emocionalmente para encarar outras, né? Então, assim, muitas vezes é uma pessoa que não teve vários enfrentamentos. Cada enfrentamento
é um calo, né? Que nem a nossa mão. Ali ficar trabalhando, os calos vão formando, é uma proteção. Não que isso não vai doer, mas a gente vai ter níveis de recursos diferentes. Hoje, por exemplo, é, a gente nunca vai estar preparado para perder alguém que a gente ama. Isso é um fato. Você pode ter o maior nível de conhecimento de luto. Eu tenho uma colega que é psicóloga, especialista em luto. Recentemente ela perdeu um cachorrinho e ela ficou muito mal, me ligou. E ela falou, Raquel, tô em prantos. Eu falei, sinta, sinta, chora, Chore, você mesmo desabafe. sabe. E ela falou assim, é isso que eu preciso de um abraço e chorar. Eu falei, é sobre isso, vamos chorar, vamos... Então, assim, não é sobre, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Não, é simplesmente o sentir. Então, não tem como, por mais conhecimento que a gente tenha sobre isso, enfrentar esse processo sem enfrentar os sentimentos, né? E muitas das pessoas, e tem pessoas que adiam, né? Como mesmo a Renata falou, as pessoas não querem enfrentar a tristeza, mas existe um adiamento do processo, tá? Então você vai ver pessoas que às vezes estão bem, perdeu a pessoa, estão bem, estão vivendo e repentinamente lá na frente desenvolve uma crise de ansiedade, uma depressão e não sabe o porquê que isso desencadeou depois de tantos anos. Muito provavelmente porque não houve esse olhar, esse enfrentamento, né? Recentemente eu até fiz uma pesquisa, grande maioria, que é fugir da dor. Porque é tão grande a dor, é tão profunda, que Você as não quer pessoas querem enxergar. fugir. E não é a solução. Não é a solução. Não foi pra mim. Assim, você vê que eu vivi de um jeito, a Renata de outro. Mas nenhuma de nós duas fugimos da dor. Para a gente conseguir esse processo de ressignificação, foi esse enfrentamento, né? Na análise do comportamento, a gente usa um termo que chama esquiva, né? Então, uma das teorias mais aplicadas hoje é a teoria da exposição, que justifica esses enfrentamentos. Então, por exemplo, se você tem medo de avião, por exemplo, e você Não quer não viajar. encara um avião de jeito nenhum, você vai alimentar cada vez mais esse Esse medo. medo. Esse medo vai crescer. Então, na terapia, por exemplo, uma teoria de enfrentamento é a gente colocar um vídeo para o paciente ver como que é um aeroporto, ir se familiarizando, incentivar ele a ir no aeroporto, olhar os aviões, fazer um processo gradual de enfrentamento com acompanhamento, com exercício, para que ele consiga, então, enfrentar os seus medos. O luto, você precisa se expor a ele. Não adianta você fugir. Quanto mais você foge, mais ele cresce. Então, e aí você fica refém da esquiva. Você fica o tempo todo fugindo. Só que vai ter um dia, um gatilho, você vai estar numa festa, vai ouvir uma música e não adianta. Ele vai bater ali para você. Então, é só um recurso principal é ter esse olhar de que quando ele vier, eu preciso sentir, eu preciso enxergar, eu preciso ouvir o meu luto, o que ele tem para me dizer, né? Então, muitas das coisas que eu aprendi sobre tudo que eu venho desenvolvendo hoje no meu trabalho é ouvindo o meu luto, ouvindo os meus sentimentos, É colocando pra fora. colocando para fora. E Renata, para quem tá passando por esse momento hoje, o que que você deixaria de mensagem para essa pessoa que tá passando por esse momento, que às vezes precisa de uma palavra, algo ali que talvez possa mudar a vida dela para ela pensar diferente e agir de outra forma? Eu acho que a palavra é você não está sozinho. Pode parecer que sim, mas não está. Existem recursos para que você não se sinta sozinho, como a gente trouxe aqui alguns, e nós estamos aqui, né? Existem outros profissionais, sempre vai ter um amigo, né, que vai estar ali para te ouvir. Eu tive amigas assim até de infância que apareceram que eu não tinha contato há muito Que às tempo, vezes você nem imaginava e falava assim, que que às vezes a gente fosse conta com a família também, né? E às vezes vem de um lugar que a gente nem que você imagina. nem imagina. E aí assim, pessoa que realmente te ouve e te deixa chorar quando você quer chorar, né? Então te dá esse acolhimento, esse espaço que é importante, né? Então acho que é isso, não está sozinho. Existe uma forma, né, de lidar com De lidar. isso para trazer um pouquinho mais de conforto, né, nesse momento. E você, Raquel? Eu vou finalizar com esse enfrentamento, sabe? Enfrente, olhe para si mesma e, como a Renata falou, sem dúvida, busque recursos, busque ajuda, seja a leitura de um livro, seja uma terapia, seja uma comunidade, enfim, existem recursos e saber que a gente não tá só de alguma forma traz uma sensação de pertencimento, que é o que a gente precisa.
você não tá maluco por sentir o que você sente. Você só está vivendo um momento extremamente desafiador e você precisa se abastecer de pessoas, de recursos, de ferramentas para se nutrir durante esse período mais desafiador, né? O luto não é um obstáculo, o luto é um processo contínuo e ter a consciência disso te traz um pouco mais de leveza. Não vai amenizar o processo porque ninguém foge dessa dor tão profunda, mas a gente consegue, então, um dia de cada vez, sabe? Um passinho de cada vez. Salva isso no seu coração todos os dias. Hoje eu levantei, comemore as pequenas vitórias após o luto, porque não é fácil. Não, não é fácil. Eu quero agradecer a presença de vocês por vir aqui, por confiar no podcast, por abrir a história de vocês também para tantas pessoas. Eu espero que essa mensagem chegue para você, que às vezes está passando por esse momento, ou se você conhece alguém que está passando por esse momento, compartilhe esse vídeo, deixa aqui nos comentários, às vezes dúvidas, né? Eu vou deixar o Instagram das meninas, a comunidade, o livro, todas as informações. E eu quero agradecer você que está aqui conosco, acompanhando e levando essa mensagem adiante. Mais uma vez, meninas, muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigada.